Olá, olá, vamos continuando aqui. Agora chegamos para falar sobre os mares, ainda no nosso capítulo 15, águas oceânicas. Então, primeira coisa, vamos falar que os mares são massas de água salgada, a maioria deles fazem parte do oceano, mas alguns deles estão no interior do continente. Então aí a gente já começa para diferenciar o que é mar, o que é oceano. Mares são geralmente mais baixos, menores do que os oceanos, menor extensão territorial, e são menos profundos, então os mares são mais rasos, oceanos são maiores e mais profundos, e mares eles são menores e mais rasos. E os mares também podem estar dentro dos continentes. A maior parte dos mares eles têm ligação com os oceanos. Esses são os mares abertos, como exemplo o Mar do Japão, o Mar do Caribe, que também é conhecido como Mar das Antilhas. Temos os mares continentais ou mares internos, que tem ali uma ligação com os oceanos, só que ela é menor, como por exemplo o Mar Báltico, o Mar Mediterrâneo. E temos também mares fechados, sem ligação com qualquer oceano, como por exemplo o Mar Morto e também o Mar Cáspio. Vamos falar um pouquinho sobre alguns dos principais mares do planeta Terra agora. Chegamos com o Mar Báltico, ele que está localizado no norte e nordeste da Europa, banha diversos países como a Polônia, Finlândia, Letônia, Estônia e Lituânia. As águas dele são muito frias e por isso acabam possuindo uma grande quantidade de plâncton, que por consequência acaba atraindo diversas espécies de peixes, e é onde a pesca acaba sendo uma atividade econômica muito praticada pelas pessoas ali da região. Outro mar muito importante é o Mar Mediterrâneo, que está ali entre o sul da Europa e o norte da África. Ele é navegado há muito tempo, desde a antiguidade, por fenícios, por egípcios, por gregos, por romanos, onde desenvolveram grandes rotas comerciais. Hoje é um dos lugares que mais é navegado por embarcações em todo o planeta. O Mar do Japão ele está localizado entre a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e o Japão. O Mar Cáspio funciona como uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia, banhando ali diversos países como o Cazaquistão, como Rússia, Irã e Azerbaijão. O Mar do Norte, ele que está localizado no norte da Europa e acaba banhando países como Alemanha, como Dinamarca, como Inglaterra, Escócia, Noruega, e onde a pesca e a exploração de petróleo são grandes atividades econômicas praticadas nesse mar. Chegamos ao Mar do Caribe, muito importante, ou também chamado de Mar das Caraíbas ou Mar das Antilhas. É um mar que banha tanto a América do Norte, o litoral leste da América Central e o norte da América do Sul. É uma das regiões mais visitadas por turistas do mundo por conta das belezas de suas águas e também de algumas de suas praias que são literalmente gigantescos cartões postais. O Mar Morto é o mar fechado que se localiza entre Israel e a Jordânia. Falamos bem sobre ele lá, quando falamos sobre lagos no capítulo passado, falamos que nele está a maior depressão absoluta do mundo, que ele é uma quantidade de sal muito grande. Outros mares que a gente pode destacar são o Mar Vermelho, entre a África e a Ásia, o Mar da Arábia, o Mar do Sul da China, o Mar de Barents, que está ali no norte da Rússia, o Mar Negro, que fica ali entre a Europa e a Ásia também, além do Mar da Tasmânia e o Mar de Beringer, mares ali já no Oceano Pacífico. Agora vamos falar sobre a importância dos mares e oceanos. Os oceanos e mares são fundamentais para a manutenção da vida no planeta, pois são importantes reguladores do clima. Graças a eles, parte do calor do Sol que chega nas áreas tropicais é absorvida e é redistribuída por meio de massas de ar, circulação de nuvens e ventos, e também pelas correntes marítimas, que acaba distribuindo e regulando, equilibrando a temperatura pelo planeta fora. Os oceanos são, ao lado das florestas, as principais fontes de oxigênio do planeta. Isso acontece porque existem nos oceanos diversas espécies de algas, que a gente chama de fitoplâncton, que assim como as plantas, também acabam fazendo fotossíntese, transformando o gás carbônico em oxigênio, além de diversos organismos microscópicos que são a base da cadeia alimentar marinha. Através também do fitoplâncton, esses seres vivos acabam ajudando o oxigênio a diminuir a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, um gás que acaba auxiliando ali ao aumento do efeito estufa.
Sobre as riquezas naturais dos mares e oceanos, podemos falar sobre o sal, né, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, que é uma das principais riquezas obtidas dos mares desde a antiguidade. A média entre os oceanos é ali de 35 gramas por cada litro de água. Ele é utilizado tanto em indústrias, na alimentação de pessoas e animais, e também na produção de vários produtos químicos, como a soda cáustica. A pesca e a caça marinha também são atividades econômicas muito importantes, que acabam gerando milhões de empregos por todo o mundo. Esses animais e peixes acabam sendo usados na alimentação humana em diversos lugares do mundo, além de serem usados também na produção de ração para outros animais e também para adubo em plantações. Muitas empresas que apenas se preocupam com o lucro têm realizado ao longo dos últimos anos a chamada pesca predatória, que acaba destruindo a natureza, destruindo o equilíbrio natural e levando várias espécies de peixes, baleias, crustáceos a quase extinção ou, em alguns casos, a extinção por completo. A navegação pelos mares e oceanos também cresceu muito ao longo dos últimos milhares de anos, pois eles são muito importantes para que as trocas econômicas e comerciais, transporte de pessoas e mercadorias, quanto pelas relações culturais entre diferentes povos acontecessem. Atualmente, os mares e oceanos são muito importantes por conta da exploração de petróleo e também de gás natural, assim como atividades turísticas, tanto em praias no litoral, quanto em ilhas em alto mar, e em alguns casos também para a geração de energia elétrica, como é o caso das usinas maremotriz, que eu estou mostrando a imagem aqui para vocês, que acabam usando a força das águas, das ondas e das marés para gerar energia elétrica. Agora vamos falar sobre as ondas. As ondas são formadas pelo vento quando ele sopra a superfície do mar, e quanto mais fortes são esses ventos, maiores vão ser as ondas. Essas ondas acabam indo do alto mar em direção à praia, ao litoral. As marés são um fenômeno que ali dá lenta subida e descida do nível do mar. Quando nas maré alta, os ventos são mais fortes e as ondas chegam mais fortes à praia. Isso que a gente chama de ressaca marinha, no momento em que a maré está alta. A maré, como ela acontece? A Lua exerce uma atração em cima dos oceanos e mares da Terra. Nos continentes também, mas ela é menor. A gente consegue observar ela melhor nas águas dos oceanos. Então, quando ela passa sobre alguma região do planeta, o nível do mar, nível da água do mar, acaba sendo atraído por ela em direção à Lua. E o mesmo acontece do outro lado oposto do planeta. O Sol também, ele exerce essa atração sobre as águas dos oceanos e mares. Só que como o Sol está mais longe, essa atração ela acaba sendo menor. Esse chamado efeito de maré. A água da Terra sendo atraída em direção ao Sol ou em direção à Lua. A duração de tempo entre as marés vai variar conforme o lugar do planeta. Assim, existem marés. As marés são utilizadas para a geração de energia elétrica, como a gente falou, né? Questão da energia maremotriz. Tem várias regiões onde são geradas energia elétrica. Na França, também na Itália, o litoral do Brasil tem alguns testes ali. Aqui temos uma imagem aqui que ajuda a gente a observar como a maré acaba mudando. Essa aqui é a região de Mont Saint-Michel, na costa da França, onde nós podemos ver quando, primeiramente, que na maré baixa, o oceano está lá ao fundo, e na maré alta, onde a região de Mont Saint-Michel acaba sendo circulada por completo aqui pela força das águas, pela maré alta.